Bom, tá bom. O grupo sou eu, Henrique e o João. A gente vai falar de diferentes perspectivas evolucionistas, de pensamentos filosóficos. Tiveram como história. A gente vai falar de três específicos, que são o positivismo, o darwinismo e o kardecismo. Bom, primeiro é o positivismo, que a gente viu um pouquinho no passado com o Pedrão, na aula de história. Ele é uma linha teórica da sociologia. Ele foi criado pelo Augusto Comte em 1788, mas não lembro o ano direitinho que ele criou. E é basicamente uma ideia que você deve parar de buscar sempre um pensamento tão lógico. Na verdade é que você deve parar de pensar. Você deve pensar o que for útil. Estão interrompendo um outro. Bom, parar de pensar na origem das coisas, como que tudo se criou, para pensar em coisas mais práticas da vida, tipo a ciência e etc. Baseando-se sempre na observação. Bem que está escrito aqui, sobre a orientação da imaginação sobre a observação. Então você para de ter um raciocínio então pensativo sobre filosofar, sobre como que era antes, e passa a observar mais e ver fatos práticos do que acontece realmente. Ele se baseava em 7 conceitos, que era real, útil, o certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. Então sempre as coisas que você usa mesmo na sua vida, sempre a utilidade e o que é necessário. Ele sempre, o que tem a ver, veio para o Brasil, né? Que tem a ver com que ele propunha reformular a sociedade a partir de uma organização hierárquica e de racionalidade, buscando sempre a ordem e o progresso. Tanto que deu até o nome da nossa bandeira, digamos, né? Que está escrito a ordem e o progresso, sempre visando buscar as coisas práticas e a partir da ordem é que chega ao progresso. E isso teve uma participação muito grande no industrialismo, que tem a ver mais com o Tyler, que a gente vai falar agora. Deixa eu falar uma coisa. Essa ideia de hierarquia tem a ver com a ideia de ordem. E a racionalidade, já que se seguirem, pensarem no iluminismo, tem a ver a evolução está na racionalidade. Então o caminho é racional. Isso a gente vai ver nas outras também. E também quem estava na aula passada, aqui ou quem leu o capítulo, fala muito dessa coisa de utilidade, da usar a ciência porque é útil ao homem. É o pragmatismo. É o pragmatismo. Aí tem o terrorismo, né? Que é o ser humano tem uma evolução nas sociedades, ou seja, o ser humano é classificado dentro da sociedade, tendo o selvagem, que seria o primitivo, não desenvolvido, o bárbaro, que é um pouco à frente, e o civilizado. Então Tyler classificava a sociedade europeia como civilizada, e como é evoluída, que chegou ao progresso antes de todos. E isso influenciou muito na industrialização, por conta justamente disso. Eles teriam evoluído tanto e chegaram ao progresso antes que todos, até se apropriaram de todos para chegar nisso. Posso só fazer uma observação? Acho que pegou a impressão de que você está misturando duas coisas, o Tyler e o Taylor. Não? Taylorismo, a gente falou do Taylor ano passado, que era um antropólogo, é dele que você está falando, né? Fiquei um pouco confuso se você faz relação com industrialização, se não tinham duas coisas diferentes que foram... Tudo junto. Escreve do mesmo jeito? Não. Taylor é sem o A. E a gente não fala Taylor, a gente só fala teoria do Taylor. A gente não fez, a gente não virou em... Bom, o darwinismo ele foi uma ideia criada do Charles Robert Darwin e foi ele que publicou esse livro A Origem das Espécies, que acabou proporcionando uma nova era para a biologia, onde tem uma nova percepção de mundo em relação à evolução e ao progresso evolutivo. Aí a ideia principal dele era a seleção natural,
onde aquele que está mais adaptado ao ambiente prevalece, né, numa população e acaba se sobrepondo aos outros. Ele chegou a várias conclusões, mas o que a gente achou mais adequado para mostrar aqui é que o mais adaptado sobrevive e que a permanência e aprimoramento de características relacionadas à adaptação. Então, se você está adaptado, você está procriando no ambiente, ele vai cada vez mais aprimorando as características que prevaleceram. Aí, a vida seria igual a série de etapas que antecedem a fase mais avançada. Não, pera. E o darwinismo, ele dá para relacionar também com a característica de ter uma base hierárquica, porque sempre vai ter um que vai estar mais adaptado e sempre vai ter um que vai estar mais evoluído e que vai estar se sobrepondo aos outros. Então tem essa ordem também. O darwinismo social é o que a gente já estudou na história, que é a utilização do modelo de evolução biológica darwinista em contextos sociais. Que eles utilizam a teoria de Darwin para poder se sobrepor, para justificar a dominação de outros indivíduos, que como o exemplo que a gente viu no imperialismo, que as potências europeias dominaram colônias como a África e a Ásia. E eles usavam isso também para justificar a ideia de supremacia de raça, de que o branco ele é mais evoluído e que ele acaba... e por isso ele pode dominar essas etnias. Eles usavam até características científicas, como tipo, o tamanho do crânio, esse tipo de coisas do gênero. Assim, também. Que também dessa ideia de ordem de hierarquia. Branco é sempre o melhor. Então, o kardecismo, na verdade, Allan Kardec, ele foi responsável por, tipo, espalhar a religião espírita, ele era francês, se não me engano, aqui no Brasil. E aí tem a concepção de evolução nos livros dele, está na ideia de que os espíritos são hierarquizados de acordo com a sua evolução. E essa evolução é de acordo com quantas vezes esse espírito já veio. A vida seria só uma etapa, assim, uma passagem que cada vez ia visando a evolução do espírito. E tem essa ideia de reencarnações, que são essas etapas no caminho da evolução espiritual. Então, e aí ele deixa bem claro que tem esse caráter progressivo. Então, cada vida, você está chegando ao ponto máximo de perfeição. Então, a Terra seria só um lugar que seria, tipo, onde os espíritos viriam para evoluir, para ir evoluindo. E a ciência, nessa teoria dele, é que ele não é que ele negava a ciência e falava que a religião dele era, tipo, superior ou que não devia ter ciência. Ele acha que a ciência deve entrar para analisar, para estudar essa existência desses espíritos, mas eram experimentações controladas, então era limitada até um certo ponto. Mas ele acreditava que dava para ter ciência em relação à religião dele. Então, a relação entre as três, essa é a ideia do eixo evolucionista que a gente falou bastante nas outras, mas as três falam que a vida, que a humanidade, seriam etapas para um progresso, para uma evolução maior. E aí tem essa ideia de supremacia de raças, de classes, que é que as formas primitivas são inferiores e as classes dominantes são superiores. Isso justifica a dominação. E sempre está clara essa noção de avanço e superioridade, seja da classe, tipo, da espécie, da raça, ou até dos espíritos, no caso do kardecismo. A hierarquia exatamente em todas também aparece no positivismo como uma hierarquia como uma condição de ordem para ter um progresso. A hierarquia dentro do darwinismo, que seria uma
seria a hierarquia das espécies, quem é mais envolvido, quem é mais adaptado ao espaço, quem consegue se sobrepor aos outros. E dentro do kardecismo, a hierarquia dos espíritos. Né? Os espíritos conseguiram se desenvolver ao longo das vidas que passaram dentro da Terra, que é tipo um local de desenvolvimento. É como se fosse tipo um elemento para os espíritos se desenvolver. Só para que não deu tempo de colocar naquela hora, essa frase a gente achou no livro de biologia que... Essa frase a gente achou no livro de biologia que é desse... Eu não sei ainda ele esqueci, mas ele fala que nada em biologia faz sentido senão sob a luz da evolução. Eu, quando li isso, eu pensei um pouco nessa crença da teoria dele, que você acaba pensando que a evolução, você vai se basear na evolução para poder acreditar na concepção de mundo e ver como que você vai relacionar as coisas. E eu achei que era importante ressaltar.